Olá, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos aqui estar trazendo mais uma vez um momento na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero de antemão, meus amados irmãos, já falar para cada um de nós que quero trazer hoje uma pequena reflexão, mas que vai ser de boa experiência para cada um de nós. Porque hoje nós estamos neste mundo arrodeado de coisas que não nos convêm. Não nos é lícito estarmos vendo, ouvindo, nem mesmo praticando. Mas eu quero dizer para a minha e para a sua vida que eu botei um tema aqui, porque assim, o canal foi criado para justamente isso. Então, eu botei caminhando com a verdade. Então, desta verdade, nem eu e nem você, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes, podemos estar saindo deste foco. Na verdade, o que o Senhor tem a nos falar sempre na Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer hoje uma pequena reflexão, um pequeno tempo para que você venha se reavaliar, se estiver acontecendo com você, e se não estiver acontecendo, avaliar em situações próximas ou até distantes, para quando chegar, você mesmo ter uma palavra de ânimo para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui já começar de antemão e botar este pequeno tema, onde eu escrevi desta forma: fique longe desses pecados, eles são mais comuns hoje em dia. São mais comuns hoje em dia. Esses pecados que eu vou ensinar aqui, eles são mais comuns hoje em dia ao nosso redor, e aonde a gente for, esse pecado ele prevalece. Mas, irmão Maxwell, você é santo, eu sou santo? Não, ninguém está falando aqui de ser santo, só o Senhor. Ninguém é mais santo do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Eu quero só passar esta informação para que a gente fique vigilante e também tenha sabedoria na hora de falar para uma pessoa quando chegar a oportunidade de estar, em nome do Senhor Jesus, para dar aquela palavra de ânimo. Amém? Então, este tema eu botei, esses pecados são comuns hoje em dia. Então, o primeiro pecado que eu coloquei aqui, que na verdade eu falei 3, mas são 4, são mais comuns hoje em dia. Então, eu quero colocar já de antemão, em nome do Senhor Jesus, o primeiro, assim, os 2 versículos que eu vou trazer, para começar este primeiro tópico, é esses. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Ele vem dizer assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu vou trazer outro versículo para a gente começar no primeiro tópico. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E diz assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ninguém está isento do pecado. Ninguém está isento do pecado. Porque todo dia nós pecamos. Irmão Marcelo, então a gente peca de que forma? Não pecamos como era no mundo. Quando a gente era do mundo, a gente fazia pecados horríveis. Mas nós pecamos até não pensar, não ouvir e não falar. Então, por isso nós se derramamos
na presença do Senhor, pedindo perdão, e Ele perdoa os nossos, pecados, em nome do Senhor Jesus. E para fechar, para a gente começar no primeiro tópico, eu quero trazer Romanos 6, 23 novamente, só que sendo o versículo 23, mas o capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, para a gente começar no primeiro tópico, quero trazer só esses versículos para você entender. Nem eu e nem você está isento do pecado, mas nós pedimos pela misericórdia do Senhor Jesus para perdoar aquilo que não foi do agrado do Senhor e para que o pecado não venha nos atingir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, eu queria que você meditasse em nome do Senhor Jesus. Você pode prestar atenção que este vídeo está sendo diferente. Eu comecei ele diferente, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você entenda. Vamos para o primeiro tópico, em nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico é a mentira. A mentira. A mentira hoje em dia, meu irmão, no mundo pecaminoso que se encontramos hoje, ele prevalece na vida de cada um. Está entrando dentro das igrejas, está entrando dentro da vida de muitos irmãos que não estão vigiando, mas que o Senhor, Ele faz a libertação dessas coisas, mas só basta você querer. Vamos ler aqui em Provérbio 12, 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, se eu emprestar os meus lábios para coisas más, eu vou entrar em pecado não só ao falar, mas em toda a sequência, no pensar, no agir, no fazer, em tudo. Mas se eu emprestar os meus lábios para o Senhor, para estar meditando na palavra, buscando a presença dele, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, jamais, meus amados irmãos, nós entraremos neste pecado aonde prevalece neste mundo pecaminoso. Esta é a realidade, esta é a verdade. E eu não posso deixar você isento desta situação, em nome do Senhor Jesus. Mas, irmão Maxwell, aquele vídeo estava muito duro. Não, é porque nós temos que se firmar na rocha e não na areia. Porque pode vir um vento temporal e nos derrubar, mas aquele que está enraizado na rocha, vem o vento, vem a tempestade e nós permanecemos. Assim como a palavra do Senhor Jesus, ela permanece para sempre nas nossas vidas. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se afastam e não querem. No final deste vídeo você vai entender o que eu estou falando. Vamos para mais um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 3 a o 5. Amém? Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui é uma pergunta para nós, na verdade. E aí eu quero colocar aqui o próximo versículo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Mas vou mais à frente. Vamos no versículo 9 ainda, do mesmo capítulo,
né? O 9 e o 10, vamos lá? Diz assim: então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Olha só, o pecado era acontecendo, era aquela situação, eles cometeram este pecado, tomaram aquilo que era do Senhor e houve aquela situação como fosse um jugo, e eles continuaram mentindo, continuaram proferindo mentira. Então um suspirou, morreu, levou para a sepultura, depois ela veio, continuou mentindo, olha só como é, continuou mentindo, e aí também expirou e morreu e foi sepultado junto ao seu marido. Aqui por isso que veio no início que o pecado, né, da mentira é a morte, meu irmão. Por isso eu quero trazer hoje este tema com esse texto. Por quê? Porque do jeito que tem pessoas que dizem assim, né? O sangue pode dar na canela, mas eu tô aqui. Mas nem sempre, meu amado, profere da boca coisas que o pensamento, mas aquilo que vem no coração, porque por isso que a palavra diz: você faz aquilo que está cheio. Se você está cheio de maldade, você vai proferir maldade. Se você está cheio, né, de amor, você vai proferir amor do Espírito Santo. Entendeu, meus amados? Então assim, presta bem atenção no que você anda falando. Presta bem atenção com quem você está falando, como você está falando, em nome do Senhor Jesus. E o que você está falando? Irmão Marcelo, você está falando aí, né, que os irmãos estão mentindo? Não, eu estou alertando para que quando vier essas pessoas mentirosas, falsos crentes que chegarem próximo de você, próximo de nós, aqueles que estão querendo servir verdadeiramente ao Senhor, a gente estejamos preparados, porque o Senhor, Ele vai dizer: afasta de mim, pois não te conheço. Aleluias. E eu quero te dizer, meus amados irmãos, afasta, se não está te fazendo bem, se não está te fazendo o bem, porque a palavra é eficaz, ela diz: aquele que não junta, espalha. E se não está se juntando para falar do amor de Deus, está se juntando para falar do irmão, de outras coisas que não convém ao Senhor. E eu quero te dizer que bota pessoas na tua vida, aquelas que te traz ânimo, que te traz alegria, que te traz, né, felicidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para o segundo tópico: egoísmo. O egoísmo de muitas pessoas hoje, porque às vezes tem uma função, um cargo na igreja, um cargo no trabalho, um cargo em qualquer canto que seja, ele se acha porque não dá valor ao que foi para o que está sendo, porque aquele que vem de baixo tem que se dar o valor, passou por tudo aquilo para chegar ali. Aí hoje eu não vou humilhar, hoje eu vou fazer isso, não, hoje eu vou reavaliar e saber que eu vim lá de baixo e passei por toda aquela situação e ver que aquela situação muitos podem passar. Então muitas pessoas estão levando seu ego. Não existe super crente, não existe super homem, não existe. Todos nós estamos sujeitos a pecar, sujeito a cair, só basta você sair da presença do Senhor, não buscar a presença, não buscar a face, não buscar pessoas que edifiquem a sua vida, vai tirar você deste foco e vai botar você em outro foco que não convém ao Senhor. Mas vamos para os versículos abaixo. Aqui no 1 a João capítulo 3, o 16 e o 17 e o 18, os versículos vai dizer:
Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, teve bem do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe será as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que eu venho trazer para nós desta forma? O egoísmo, né? A gente falando de egoísmo. Poxa, se eu tenho, meu amado irmão, e eu não ajudo, a palavra é eficaz. Eu estou pecando. Então o egoísmo hoje as pessoas estão trazendo para si, quer muitas coisas, querem um carro, querem uma excelente casa, querem para si roupas novas, caras, querem mostrar o seu eu e não deixando Deus agir na nossa vida. Então eu quero dizer para você, não quero tocar muito nesse assunto, mas quero botar uma situação bem interessante. Sabe, meu irmão, por quê? Porque se o meu irmão ele está passando uma dificuldade, uma necessidade, e eu tenho com que ajudar. Um exemplo, eu quero colocar aqui, transformar esta situação de egoísmo com estas palavras e transformar ela em boas palavras. Entenda o que eu vou dizer. Por quê? Porque se meu irmão liga para mim e diz assim: irmão, eu estou precisando aqui de comprar um botijão de gás, pois eu tenho um alimento, mas não tenho gás para cozinhar. Aí eu tenho como ajudar o irmão, mas eu vou lá e vamos orar, irmão. Vamos orar e Deus vai chegar com a providência. Estou pecando, estou sendo egoísta, tenho e não ajudo. Ah, esse irmão aí quando tinha nem ia lá em casa, esse irmão quando tinha não sei o que. Não, porque nós temos que fazer o bem sem olhar para ninguém, e sim para que o Senhor, né, venha se agradar do que a gente está fazendo. Porque o eu não é para mim, tudo para a glória do Senhor Jesus. Mas vamos voltar aqui, eu quero dizer, eu tenho o dinheiro para comprar o gás. Aí eu vou para minha esposa e digo assim: minha filha, o irmão tal, ele está precisando de botijão de gás e eu vou comprar e vou levar. Mas quando a gente chegar lá já vai ser 11 horas do dia e não vai ter o almoço para, assim, tem para fazer, mas vai demorar. Faça o almoço e hoje nós vamos almoçar na casa do irmão e vamos levar o botijão de gás para abençoar a vida dele. Não é bem melhor, meu irmão, a gente chegar lá com o botijão de gás, abençoando este irmão, e quando chegar lá ainda almoçar com ele, e o almoço dele renderá para o próximo dia. Esse é o bem. Essa é a possibilidade de transformar o egoísmo, a situação do eu, para aquilo, voltar para Cristo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão dizendo: vamos orar, e vendo o seu irmão passar dificuldade, passar necessidade, e não estão ajudando. Eita Deus, só tu, Pai, pode fazer quebrantar o coração do homem. Entendeu, meus amados irmãos? Que isso venha tocar nos nossos corações. Eu sei que muitas pessoas podem até quererem criticar, mas o que eu estou falando aqui é verdade, é o ato da verdade. Aleluia. Vamos mais à frente. Olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 10, versículo 31 ao 35. Ele diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhes
azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, que muitas vão dizer denários, e deu-os aos hóspedes, e disse: cuida dele, e tudo o que de mais gastareis, eu te pagarei quando voltar. Então, aqui, meu irmão, meu amado irmão, aqueles que eram para ajudar, que eram para fazer a diferença, que eram pessoas que tinham que fazer por ser cumpridor da lei, não fizeram, passaram de lado. Mas o samaritano, ele passou, aleluias, ele limpou aquelas feridas, botou em sua cavalgadura, né, que nem chama, em cima do seu cavalo, levou para uma hospedagem, ali passou a noite com aquele homem, deixou o dinheiro para pagar aquelas coisas que ia ser gastado, e disse: se gastar mais, depois quando voltar eu pagarei. Uma pessoa que jamais era para poder ajudar, mas estava lá ajudando aquele homem, aleluias. Entendeu, meus amados irmãos? Vamos para o terceiro tópico: a inveja, aleluias, a inveja. Vamos logo ler em Gálatas 5, 25 e 26, diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, se eu, meu irmão, a palavra diz que se alegrais com que se alegra, chorais com os que choram. Se eu não me alegrar com meu irmão, se eu não chorar junto com meu irmão, é só na alegria que eu vou estar na casa dele? Não. É na dificuldade também eu vou ter que estar lá orando, pedindo ao Senhor para chegar naquela causa, em nome do Senhor Jesus. Então muitas pessoas estão hoje, meus amados irmãos, com inveja sobre si mesmo, porque quando vai fazer isso é inveja sobre si mesmo. Por quê? Porque ele vai, olha só, o irmão comprou um carro novo, olha só isso. Às vezes a pessoa está batalhando tanto, meu amado irmão, tem batalhado tantos anos para conquistar aquilo ali, chega um irmão e diz: olha só que carrão, olha só como é a casa do irmão, mas nós temos batalhado tanto, Deus tem prometido tanto, para daqui 15, 20 anos a gente obtemos a vitória. E depois o irmão chega no lugar de se alegrar, que a palavra diz que nós temos de dar culto de ação de graça, chama os irmãos para se alegrar, os irmãos vão ter esse relacionamento incomportável, uma coisa que é muito feia. Mas eu quero te dizer que o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem tirado isso dos nossos corações e tem ido a pessoas lá fora no mundo, aonde não conhece a palavra do Senhor, e colocado esta palavra para também eles saberem que o Senhor, Ele é o Deus da comunhão, da união, da paz, da salvação. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas também aqui em 1 Samuel 18, ele vem dizer assim, para nós começar o quarto. 1 Samuel 18, capítulo 6, 7 e 8 e o 9. Amém? Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra
pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o seu reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só, criou-se uma inveja só nessa palavra. Criou-se uma inveja porque elas cantavam e diziam isto. Eles estavam na mesma batalha, estavam na mesma situação, só que havia nesse momento aqui, havia uma diferença. Davi foi ungido, foi escolhido para reinar o povo de Israel. Saul, ele estava em pecado ali, porque já tinha sido, aquilo ali já tinha sido transformado. Daqui a mais para frente, se você ler a história, foi uma reviravolta, houve uma reviravolta. Mas Davi, ele não se incomodou com isso, muito pelo contrário, ele cantava ali, tocava aquela harpa para que viesse libertar Saul daqueles demônios, mas ele sempre estava com desejo, com o pé atrás, né? O Senhor disse com o pé atrás, e com aquele desejo de feri-lo, porque a inveja sobe. Às vezes a inveja, porque você vê nesses jornais, nessas publicações, as pessoas querendo não, matando as pessoas por dinheiro. E às vezes mata para ficar com a riqueza, as famílias. Quantas e quantas pessoas não estão fazendo isso? Olha só o que a Bíblia traz para cada um de nós. Então vamos tomar muito cuidado, meus amados irmãos, com esta situação, mas que você tenha no seu coração a ciência que nós temos que ter que paz um para com os outros e amar um aos outros e estar sempre se alegrando na tristeza ou na alegria, estar sempre com seu irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Quarto e último tópico, vamos botar aqui a rebeldia. Você sempre tem que ser não rebelde, mas sim fazer a vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfia é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeita a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Olha só, aqui já está falando a questão de lá, né? Da rebeldia, do que aconteceu lá naquele lugar, que foi ao contrário, ficou rebelde, não quis obedecer aos comandos de Deus, então foi escolhido Davi, ungido, mas não foi assim, não, sai você e bota você, não, foi um processo, foi todo um processo, e tudo é um processo na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo se chama um processo, tudo tem seu tempo determinado. Então, na hora certa e no momento certo, aconteceu aonde Davi assumiu ali, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz em Números 16. E falou a Coré e a todo a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensos, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Olha só o que aconteceu aqui. A gente vê em Números lá, nós vemos a questão aqui
do tabernáculo, nós vemos a questão que foi formada ali na frente, um tabernáculo que tinha o lugar santo e santíssimo. Hoje nós temos o livre-arbítrio, meu irmão, de estar dentro de uma congregação, para se alegrar junto com os irmãos, né, estar louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus. Mas infelizmente o Senhor disse que ia ter o joio e o trigo dentro, e Ele disse que não arrancasse, deixasse crescer junto para estar ali. Então muitos estão crescendo junto, muitos estão virando os falsos profetas, mas nós temos que estar sempre firme na palavra do Senhor para saber a verdade e não cair nas mentiras e dos laços, né, que o diabo vai usar essas pessoas para nos atingir. Você pode estar se perguntando, dizendo assim: mas irmão Marcelo, eu estou passando por uma dificuldade na igreja, um negócio, uma perseguição. Foque em Jesus, meu irmão. Foque em Jesus. A gente olha para os lados, não podemos olhar para trás, porque Deus já mandou aquilo tudo para um mar de esquecimento, quem era você. E você olha para frente, que é o foco, e olha para os lados nas situações que irá acontecer para a gente crescer, ter conhecimento para se firmar, assim como eu falei no início, na rocha, em nome do Senhor Jesus. E ali aconteceu. Ali só entrava naquele lugar pessoas consagradas, pessoas que tivessem comunhão com Deus. Então foi formado aquilo ali fora. Então ali foi, né, chamado ali, Moisés ali chamando Deus e dizendo: agora eu quero ver orar, e eu quero ver se quem Deus responder primeiro. Você está dizendo que é esse Deus, você fala com Deus, isso é isso, então vamos ver. E ali, meu irmão, aconteceu grande coisa. Houve o mover no céu, o vento brandou e o chão abriu e consumiu todos aqueles que estavam sendo comprados, porque foram comprados por Corá. Eles foram comprados, aqueles que seguiam ele estavam sendo pagos, comprados, e é isso mesmo, né? Hoje nós estamos falando já na televisão, já está passando, em todo canto já está passando o quê? Campanha política. Estamos chegando quase nessa época aí, ó. As pessoas sendo compradas para colocar o mal, o pior no lugar, porque se fosse fiel, buscaria as pessoas corretas para estar governando este mundo. Mas a palavra do Senhor diz que nós passaremos por essas situações. Mas, meus amados irmãos, é isso. Eu quero trazer para vocês estas situações. É só para a edificação das nossas vidas, para sabermos que o Senhor, Ele é Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero deixar para você aqui: seja sempre obediente, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então vamos aqui já de antemão, já agradecendo, meus amados irmãos, eu quero te falar que você aí que está ouvindo este vídeo, se inscreve, aciona o sininho, deixa seu like, compartilha e deixa seu pedido de oração. Mas eu quero te falar o melhor, que eu não falei no início do áudio. Nós vamos fazer essa semana um propósito com Deus. Você vai colocar o seu pedido de oração, você vai estar escrevendo o seu pedido de oração, eu vou estar atentamente vendo aquele pedido de oração, e você vai estar aí, em nome do Senhor Jesus, deixando seu pedido. Nós vamos reunir todos os pedidos de segunda a sexta, e no sábado nós vamos fazer justamente um vídeo especial, especificamente voltado só para os pedidos de oração. Entre, meu irmão, nesse propósito, faça o seu pedido de oração, para que a gente esteja se reunindo para fazer esta oração, e em nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai estar dizendo aqui no canal que Deus chegou na providência, Deus chegou no que você estava pedindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos, em nome do Senhor Jesus, estar aqui orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia,
Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que estamos na Tua presença, fazendo, Pai, a Tua vontade. Pai, abençoa todos aqueles que vão estar ouvindo, Pai, este vídeo, porque é para edificação, Pai, de vidas, é para edificação, Senhor, da nossa alma, e em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo chegar agindo, Pai, para tirar todo e qualquer mal ou seta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim que eu oro, eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e não se esquece, se inscreve, compartilha, deixa seu like e deixa o seu pedido de oração. Amém?